Saudação de paz, queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? Muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha. Eu sou Flávio Teixeira, bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, da Revista dos Jovens. E hoje chegamos na nossa quinta lição, que vai cair no dia 3 de novembro de 2019. O título da lição: Os discípulos são livres da prisão. E a leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 5, versículo 17 a 24. E a síntese da lição é: por anunciarem o nome de Jesus, os apóstolos foram presos, mas os anjos do Senhor abriu as portas do cárcere e os libertou. O texto do dia é: mas de noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Atos capítulo 5, versículo 19 e 20. E aproveitando que estamos aqui no começo do vídeo, você que está passando aqui pela primeira vez, gostaria de lhe pedir para se inscrever no canal, para que você possa estar sempre recebendo as novas notificações. Para você receber as notificações, assim que você se inscrever, ative o seu sininho, tá bom? Não se esqueça. E se possível for, já deixe o seu like, principalmente você, que é já um bom seguidor aqui do nosso canal. A introdução. A perseguição contra os filhos de Deus, grave isso, os filhos de Deus, começou no Jardim do Éden, quando Satanás possuiu a serpente em Gênesis capítulo de número 3. E a primeira maior perseguição para o povo de Deus está lá no livro de Êxodo capítulo de número 1, quando vemos que Satanás novamente se levanta com fúria, usando a vida de Faraó para destruir o povo de Deus e também a promessa de um Salvador, que está lá em Êxodo capítulo 1, versículo 11 e 12. Porém, essa lição trata-se da perseguição da igreja. Como já podemos perceber, estamos estudando o livro histórico de Atos dos Apóstolos. Livro esse que foi escrito por Lucas para o seu amigo chamado Teófilo, que se trata do início e do crescimento da Igreja de Cristo Jesus. E nesta quinta lição, iremos ver como se deu início à perseguição e à injustiça contra a Igreja do Senhor Cristo Jesus. Um conselho para o professor: leia, estude, versículo por versículo do capítulo de número 4, antes de você ler e estudar o capítulo de número 5. Logo após a morte de Ananias e Safira, como estudamos na lição anterior, caiu-se sobre o povo um grande temor, fazendo com que a igreja crescia cada vez mais em número e graça. E por causa disso, começou a se levantar muitas perseguições contra a igreja, principalmente perseguições religiosas. Ainda nos dias de hoje, vemos muitos relatos da igreja sendo perseguida, principalmente em países que estão no Oriente. E a maioria desses países são igrejas que estão localizadas em países comunistas, infelizmente. Alguns missiólogos vão chamar essa região de Janela 1040. É onde nós sabemos que há mortes, prisões de vários cristãos que não renunciaram o nome do Senhor Jesus. O primeiro tópico da lição é a oposição contra a obra de Deus. Quem não faz nada sempre vai se levantar contra quem faz. E o primeiro subtópico da lição é a oposição religiosa. Sempre que a obra de Deus ameaça, surgem os opositores. E aqui no livro de Atos, capítulo de número 5, e os opositores eram os saduceus. Nos dias de Jesus e dos apóstolos, havia em Jerusalém 5 grandes linhas de pensadores religiosos, que são eles: herodianos, essênios, escribas, fariseus e os saduceus. Os mais influentes eram os fariseus e os saduceus. Para título de conhecimento, e talvez até mesmo para você aplicar na sua sala de aula, rapidinho, quem eram os fariseus? Os fariseus, eles aparecem muito antes de Jesus, e eles eram um grupo conservadores da lei e dos profetas. Eles eram muito populares entre o povo, e eles eram um importante
grupo da época, alguns de seus integrantes, apoiavam o ministério de Jesus, como vemos em João capítulo 3, versículo 9, em João capítulo 7, versículo 50, em João capítulo 19, versículo 39, e Atos capítulo 5, versículos de número 34 a 39. Outros desta grande religião, eles se tornaram cristãos, como vemos em Atos capítulo 15, versículo de número 5. Os fariseus também acreditavam na ressurreição dos mortos, em anjos e demônios. Talvez por isso a facilidade de se adaptarem ou de aceitarem os ensinos de Cristo. Já os saduceus não. Os saduceus eram os opositores dos fariseus. Eles eram influenciados pela cultura grega, viam na política uma maneira de Israel crescer novamente como nação. Associados ao poder e à riqueza e ao sumo sacerdócio, aceitavam somente como inspiração divina o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio. Não valorizavam a tradição e nem acreditavam em anjos, demônios e na vida futura, vida após a morte, ou seja, a ressurreição dos mortos. João e Jesus combatia e criticava a doutrina dos saduceus, como vemos em Mateus capítulo 22, versículos de número 34. E eles cooperaram, os saduceus, cooperaram para a morte de Cristo e perseguir a igreja, como vemos nessa lição. Segundo subtópico, a inveja que corrói. Os líderes religiosos se levantaram contra Pedro e João, pois se encheram de inveja. No nosso dicionário, inveja significa desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Etimologicamente falando, essa palavra, a raiz dela, é querer que o outro não tenha, que o outro não possua. Ou seja, todo invejoso, ele vai fazer de tudo para que você não tenha. Lembra de Acabe com Nabote, que desejou a sua vinha? Isso mesmo. Era um invejoso que não queria a felicidade de Nabote. Na Bíblia, inveja é a podridão dos ossos, como vemos em Provérbios 14, versículo 30. É a manifestação da ambição e do egoísmo que gera confusão em todas as espécies de males, como diz Tiago no capítulo 3, versículo 16. E a inveja, também a Bíblia vai nos informar que ela é toda espécie de maledicência. Ela é a raiz de todo mal, e não somente o dinheiro, como vemos em 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 1. Por isso, a Bíblia nos adverte para que não sejamos presunçosos e provocando uns aos outros, invejando uns aos outros. Terceiro subtópico, a injustiça dos homens. Aqueles homens invejosos não se limitaram ao seu sentimento abominável diante da obra do Senhor, mas lançaram os apóstolos na prisão, como vemos em Atos capítulo 5, versículos número 18. Uma forma talvez de intimidar, ameaçando os discípulos de morte, para que a igreja parasse de crescer, para que os discípulos parassem de falar do nome de Cristo, para que parassem com que o nome de Cristo fosse propagado em Jerusalém. Então eles acham esse meio de intimidar, causando uma ameaça na vida dos apóstolos e dos discípulos de Cristo. Vale a pena lembrar que aqui na lição, no capítulo 5, parece que é a primeira vez que os saduceus estão fazendo isso com os apóstolos, lançando em prisões, os maltratando. Porém, esta não é a primeira vez. Em Atos capítulo 4, versículo de número 3, vemos os mesmos homens prendendo os discípulos, e os mesmos foram responsáveis por condenar a Jesus, como vemos em Mateus capítulo 21, versículo 23, e Atos capítulo 4, versículos de número 3 a 6. Em Provérbios capítulo 17, versículo 15, nos dá uma grande lição acerca daquele que age de uma maneira injusta. E o texto diz: há duas injustiças que o Senhor abomina, que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade como justo.
Ou seja, Deus certamente, como ele abomina, se aborrece da prática da injustiça, ele se levantará em favor do seu justo, como vimos em várias passagens bíblicas, que é no caso de José, como é o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, no caso de Daniel, e muitas outras passagens que vamos ver uma injustiça sendo cometida e Deus se levantando em favor do injusto. E aí nós entramos no segundo tópico da lição, a libertação da prisão. Veremos nesse tópico que não importa o local, não importa a circunstância, Deus sempre vai agir em favor daqueles que o buscam, que o servem e o temem. O anjo do Senhor liberta os apóstolos. Depois de serem injustamente presos, um anjo, e não o anjo, como está na lição, abriu as portas de uma forma sobrenatural para que o livrasse o servo do Senhor. Flávio, qual é a diferença entre um anjo e o anjo? A diferença é muito grande. Você vê isso em Êxodo capítulo 3, versículo 2, quando aparece o anjo do Senhor a Moisés. Você vê isso em Juízes capítulo 7, versículo 11, quando o anjo aparece para Gideão. Você vê a diferença, Juízes capítulo 13, versículo 3, quando o anjo aparece para a esposa de Manoá, mãe de Sansão. Os textos sempre estão referindo, dizendo o anjo do Senhor. Aqui em Atos capítulo 5, versículo 19, o texto diz que é um anjo, mais à noite, um anjo do Senhor, não o anjo do Senhor. A diferença é que o anjo do Senhor é uma aparição teofônica, Deus em forma de anjo, já que um anjo é a manifestação de um ser angelical com uma ordem específica, como vemos em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E por isso vamos ver em outras passagens que quando o povo é perseguido injustamente, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, como está lá em Mateus capítulo 6, capítulo 16, versículo 18. Pois, como diz o apóstolo Paulo na sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 9, os perseguidos não serão desamparados. Por isso, o salmista canta dizendo em Salmo 91, verso 11, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Segundo subtópico, a perplexidade dos incrédulos. Pela manhã, o sumo sacerdote convocou o sinédrio. Na Palestina, sob o domínio romano, a Assembleia Judaica, de anciões de classe dominante, a qual diversas funções políticas, religiosas, legislativas, jurídica e educacional foram atribuídas aos anciões numa espécie de suprema corte judicial. Mandaram então buscar os apóstolos que estavam presos. Porém, ao chegarem lá, os guardas perceberam que as portas estavam fechadas, mas os prisioneiros não estavam. E contaram para os saduceus e eles não acreditaram como que se aconteceu aquilo. Isso também nos faz lembrar que algumas pessoas presenciaram os milagres que Jesus realizou e mesmo assim não acreditaram, como vemos em João capítulo 12, versículo 37. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nós entendemos o porquê que muitos, até mesmo vendo os milagres, não acreditam. E Paulo diz: o Deus desse século cegou o entendimento de muitos, para que não resplandecesse o poder do Evangelho. Terceiro subtópico da prisão ao templo. O anjo ordenou aos apóstolos que quando eles estivessem livres, deveriam se apresentar no templo e anunciarem ao povo as palavras da vida. Grava isso, palavra de vida. Atos capítulo 5, versículo 20. E lá pela manhã, lá estavam os apóstolos, testemunhando com palavras de vida. Eles não falavam de si, não falavam da sua alegria de estar livres, mas eles anunciavam a palavra de vida. Isso é interessante, porque a gente descobre que palavra de vida é essa quando a gente ler João capítulo 5, versículo 53 e o versículo 68. E aí você sabe até de qual é esse versículo 68,
Pois Pedro declarou dizendo: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Terceiro e último tópico da lição: o que mais importa é obedecer a Deus. Primeiro subtópico: a lei de Deus está acima das leis humanas. Depois de serem encontrados pela autoridade no templo, os apóstolos foram levados ao conselho. Mais uma vez, estavam eles diante do sinédrio. E mais uma vez o sumo sacerdote os interroga, porém com um tom de ameaça, dizendo: já não tínhamos dito para pararem de ensinar acerca de Jesus, pois estavam enchendo Jerusalém com uma nova doutrina, como está lá escrito em Atos capítulo 5, 29. Pedro e João estavam tão certos que estavam debaixo da vontade de Deus e por isso não perderam a confiança em seu agir. Pois, entenda, obedecer é a maior exigência de Deus. A maior exigência de Deus não é o dízimo, não é a oferta, não é o voto, não é o sacrifício, não é ir todos os dias à casa do Senhor. A maior exigência de Deus é a que o profeta Samuel diz, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. É melhor obedecer do que sacrificar. Porque quem obedece está debaixo da vontade de Deus. É só ler 1 João capítulo 2, versículo 17, e o texto diz: e o mundo passa e a sua concupiscência, os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Segundo subtópico: um conselho prudente com um julgamento equivocado. Como o sinédrio percebeu que Pedro e João não parariam de falar de Cristo, eles então o açoitam, lançam na prisão, novamente o ameaçando. Mas Gamaliel é um grande mestre, muito conceituado, muito respeitado entre o povo e entre os saduceus. Gamaliel também foi mestre de Paulo, como vemos em Atos capítulo 22, versículo 3. Seu nome significa a recompensa de Deus. Talvez Deus estava mostrando através da vida de Gamaliel que o que o apóstolo Pedro e João estavam fazendo, ficando firme, sendo constante, era uma grande recompensa a lhe ser dada. Por isso, vem o terceiro e último subtópico: perseguidos, mas triunfantes. Antes de liberarem os apóstolos, o aceitaram e eles mandaram que não falassem mais no nome de Jesus. Veja que a causa não é por causa de os apóstolos estar ajudando os necessitados. A causa também não é por causa dos milagres que estão sendo manifestados, mas a causa é por causa do nome de Jesus. E você vai ver que em João capítulo de número 15, Jesus já havia advertido os discípulos dizendo que por causa do nome dele, eles seriam açoitados. E ao sair da presença dos anciãos, em vez de saírem tristes, chorando, cabisbaixo por causa dos ferimentos, por causa dos açoites, não. A Bíblia vai deixar bem claro que eles estavam alegres. Eles estavam muito felizes por causa do sofrimento que passaram por amor a Jesus. E o próprio apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 13 e 14, escreve dizendo: mas alegrai-vos no fato de ser de participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos glorieis e alegreis. Mas se padecer como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Quem passou por uma grande aflição, agora está consolando a outros e dizendo: se alegra, porque com o mesmo sofrimento que passaste e guardaste sendo perseverante, vocês também receberão com Cristo um grande galardão. E por isso Paulo nos aconselha em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será vão no Senhor. Então, querido professor, termina a sua aula, talvez até mesmo saindo um pouquinho de Atos e pedindo seus alunos para ler em Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 13. E tu, porém, vai até o fim. Pois como diz o próprio Cristo em Apocalipse, as 7 igrejas que estão na Ásia: aquele que perseverar até o fim, dar-lhe-ei a coroa da vida.
O importante da vida cristã não é o começo e nem o meio. O importante da vida cristã é o fim. Muito obrigado por você participar comigo desta pré-aula. Espero que esse subsídio da Escola Bíblica Dominical tenha lhe ajudado e edificado e também aí ajudado você a construir a sua aula. Não se esqueça, aqui é só um subsídio, uma pré-aula. Não deixe de fazer o seu planejamento, preparar a sua própria aula, tá bom? Mas espero poder cooperar em algum momento aí com esse vídeo na sua preparação. Então não deixe de deixar agora o seu like. Isso aqui vai fazer com que outros professores, até alunos, também recebam este vídeo de subsídio. E também comente nesse vídeo aí o que você achou dessa pré-aula para nos incentivar a fazer muitos outros vídeos como esse, tá bom? Desculpa aí um pouquinho aí a claridade, porque infelizmente foi o único tempo, a única hora que a casa está vazia e aqui não é tão iluminado como vocês podem perceber. Infelizmente o tempo também não está muito bom hoje, que é tempo de chuva aqui na Baixada Fluminense. Deus em Cristo abençoe a todos vocês, que a aula de vocês sejam poderosas e edificantes. Graça e paz.